É isso aí, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Estamos dando início ao nosso canal Debatedor. É isso mesmo, o canal Debatedor. Vamos começar aqui a nossa live de hoje. É isso aí, espero que vocês gostem aí da nossa live. E a primeira live do canal Debatedor aqui no YouTube. É isso mesmo, estamos aqui para trazer informações. É isso aí. E hoje o assunto é um assunto realmente um assunto especial, um assunto que vai mostrar para muita gente o que foi feito nesse governo, né? Quais foram as vantagens que esse governo trouxe para o Brasil, né? Nas suas viagens. Nas suas viagens. Esse é o assunto da nossa live de hoje. É lógico que vocês poderão participar, se vocês quiserem, através dos comentários. Né? E a gente está observando aí, né, durante esse período do governo Lula, né, que já foram aí 3 anos de governo, que os dados não são tão bons assim. Né? A nossa economia foi para o espaço, né? Hoje nós estamos devendo aí quase 10 trilhões de reais, lembrando que a nossa dívida é dividida em duas dívidas, dívida interna e dívida externa, né? Pois é, a maior dívida nossa é a dívida interna, 10 trilhões, 10 trilhões. A dívida externa está ainda em torno de 650 bilhões aí. Então, assim, o país está caminhando para essa situação, né? A única propaganda que o governo Lula tem feito e que as pessoas estão sendo enganadas em determinado ponto é sobre o desemprego, né? Que o IBGE tem colocado que o desemprego está diminuindo, que a lista de empregados está aumentando, né? Agora, o que é empregado? Empregado é aquela pessoa que tem a carteira assinada. Esse é o empregado. E não é verdade que a lista de empregados está aumentando. Pelo contrário, está diminuindo. Porque eles estão considerando quem recebe bolsa como empregado. Não é? Então, acaba que aumenta realmente, porque a pessoa está recebendo bolsa e se ela for arrumar um emprego de carteira assinada direitinho, ela perde o direito de receber bolsa. Então, as pessoas estão com medo de perder sua bolsa e arrumar emprego de carteira assinada. O que está criando uma população dependente de bolsa. Olha só que absurdo, né? Então, esse absurdo aí, inclusive, são dados do IBGE. São dados do IBGE, né? Então, a gente está cheio, sim, de desempregados. O que está acontecendo é que tem muita gente sobrevivendo aí do Bolsa Família. Pois é. E os cálculos dizem o seguinte: o maior gasto do governo é com o próprio governo. Quem tem gastado no país é o governo. A carga tributária, a nossa maioria do gasto está sendo por conta da presidência da República, do governo Lula. É isso aí. Inclusive nas suas viagens milionárias, que prometem trazer bilhões nessas viagens, e não trouxeram ainda nada efetivamente assim, concreto, que a gente pode dizer, olha, essa viagem aqui valeu a pena. E é exatamente sobre esse assunto que a gente quer discutir aqui. É sobre essas viagens de milhões, né? Tem pouco resultado nisso. Então, nós vamos ver o balanço real dessa situação. É isso aí. E a gente vai usar como base a notícia, claro, né? Vamos aqui puxar as notícias aqui. Olha só. Eu vou trazer aqui a notícia para vocês. Olha aí. Do assunto que a gente está conversando aqui, está debatendo aqui. Viagens, milhões e poucos resultados. O balanço real da diplomacia Lula. Pois é, qual que é o balanço real? Entre deslocamentos frequentes e comitivas infladas, infladas, sabe por que infladas? Porque o Lula leva nas suas comitivas várias pessoas sem necessidade nenhuma, só para bater palma para ele nos seus discursos vazios.
só para isso. Né? Enche o avião, enche aviões, né, da FAB, enche aviões da presidência de pessoas que não vão acrescentar em nada nas viagens. Ficam em hotéis de luxo, hotéis pagos pelo povo brasileiro, né? Cada um desses convidados do Lula ficam em suítes de luxo, pois é. E aí a conta vai ficando alta. Olha aí, né? A conta vai ficando alta, pessoal. Infelizmente. Infelizmente, a conta vai ficando alta. Então, a gente está querendo discutir exatamente isso aqui. Ó. Exatamente isso aqui. Né? O porquê esse gasto absurdo com viagens. Né? O Lula viajou para o Japão, o Lula viajou quase o mundo inteiro aí. Está viajando para lá, viajando para cá. Né? Dizem que está tentando fechar negócios, e que não fecham. Não fecham esses negócios, não fecham. Né? O que é fechar o negócio? Efetivamente é trazer o dinheiro, trazer o investimento para o país. Mas não estão trazendo investimento nenhum para o Brasil. Não estão trazendo. Né? E aí, só um instantinho aqui, pessoal. Vou abrir aqui. Travou aqui um pouquinho a notícia. Deixa eu voltar aqui. Então está aqui, ó. Está bem claro aqui as informações. Está aqui, ó. Em 3 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, já se tornou o presidente que mais viajou para o exterior da história do Brasil. Ou seja, o cara que mais viajou na história do Brasil foi o Lula. Né? E lógico que essas viagens têm custo. Até agora foram 299 viagens internacionais, quase um ano viajando, um ano inteiro viajando, olha lá. Números que continuam crescendo. Só em 2025, Lula viajou cerca de 52 dias, pessoal. 52 dias. Olha aí. Não é? Então, se você parar para pensar, né, qual que é a vantagem disso para o país? Qual é a vantagem disso para o país? Né? E não foi viagem assim, uma viagem que trouxe dinheiro, não, foi de gasto. Foi de gasto. Né? Tá bem claro aqui, ó. Em média, uma viagem a cada 18 dias. Então, assim, o cara senta na cadeira de presidente, a cada 18 dias o cara, ó, racha fora para outro país. Aqui no Brasil mesmo ele não tem viajado, não. Aliás, a desculpa dele agora, de Lula, é que nessa campanha que ele vai fazer para 2026, que ele vai viajar o Brasil todo, não é? Tá certo, então. Né? E aí, a gente vê essa notícia aqui, ó. Em reportagem publicada na edição 302, né, que eu estou usando como base aqui a Revista Oeste, a repórter Raquel Dias mergulhou nos dados oficiais, olha só, para responder uma pergunta incômoda. O volume recorde de viagens se traduziu em resultados concretos? É isso que a gente vai ver agora. Agora. Quais foram os resultados das viagens de Lula? Então, presta atenção, viu? Você aí que apoia Lula, que Lula não trouxe nada de resultado concreto para o país. Está lá, mais de 14 milhões gastos apenas em 4 viagens. Em 4 viagens, Lula gastou 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. Não é brinquedo, não. Né? E tem mais. A comitiva com mais de 100 pessoas foi levando, né, inclui ministros, assessores e aliados. Então, ele levava comitiva de mais de 100 pessoas nessas viagens. Tá certo? E a diária dos hotéis de luxo, que ultrapassavam, sabe de quanto, pessoal? 9 mil por noite. 9 mil reais por noite. Viagens com custos milionários e retorno diplomático limitado. É isso aí. Promessas de investimento que somam 346,6 bilhões de reais, né? Mas com apenas 42 bilhões efetivamente contratados. Então, olha só, dos
445 bilhões, né? Só efetivamente Lula conseguiu 42 bilhões, ou seja, 12,5% do anunciado. A apuração mostra como a agenda internacional em 2025 se concentrou em fóruns multilaterais, encontros protocolares e discursos repetitivos, com poucos acordos firmados, raras entregas econômicas, resultados frequentemente adiados para um futuro indefinido. De Montevidéu a Paris, de Nova York a Pequim, a reportagem detalha: olha quanto que o Lula viajou, os custos reais das viagens, os destinos mais frequentes, o tamanho das comitivas, os compromissos firmados ou não, e o contraste entre discurso do prestígio internacional e os efeitos práticos para o país. Lula viajou o mundo inteiro e o pior, no seu discurso, Lula mostra claramente qual o seu viés político, mostra claramente de que lado ele está. Né? Quando ele diz, por exemplo, acho que foi lá na Malásia, que o traficante é vítima do usuário. Né? Quando ele diz, por exemplo, que Israel estava cometendo ato em Gaza como, né, aconteceu na época do nazismo. Olha que absurdo isso. Inclusive, depois disso, Lula foi considerado persona non grata, ou seja, ele não pode mais nem pisar em Israel. É isso aí, as viagens do Lula. Né? E está aqui, ó. É muito triste esse tipo de situação. Esses valores que estão aqui mostrando nessa live, né, são valores reais, de dados reais do próprio governo. Não trouxe nada de efetivo. Pelo contrário, nas reuniões da COP30, por exemplo, o que foi decidido nessas reuniões? Cercar mais terras indígenas, expulsar fazendeiros das suas terras, fazendeiros que tinham um acordo com o próprio INCRA, que estavam nas terras há mais de 30 anos, foram expulsos. O seu gado foi confiscado e ninguém sabe para onde foi. E o pior, as suas casas foram queimadas, destruídas. Isso pela Polícia Federal, pelo INCRA e pelo IBAMA, e com a ajuda, inclusive, do MST em alguns casos. Então, assim, como que pode, né, um país desse jeito crescer? Não tem como crescer. Então, o maior gasto do Brasil é o próprio governo Lula. O Lula, ele falou claramente para todos: eu fui eleito sem uma Câmara e sem um Senado para me trabalhar. Então, o que significa isso? Significa que Lula precisa, né, conseguir o apoio da Câmara e do Senado para os seus negócios, né, para as suas propostas. Né? Essa reforma tributária, por exemplo, vai pegar muita gente de surpresa. Essa reforma foi aprovada e vai entrar em ação, já entrou, né? A partir do ano que vem, agora dia 1º, já vai entrar em ação parte dessa reforma aí. Né? Ou seja, essa reforma foi para aumentar a eficiência arrecadatória. Vai procurar arrecadar de qualquer lugar impostos. Você que é pedreiro, você que é faxineira, você que é um pintor, você que é um vendedor de carrinho aí, de pipoca, de cachorro-quente, você se prepare, porque você vai ter, sim, que contribuir para a receita do seu dinheirinho aí que você ganha aí por dia, que às vezes é para você comprar o almoço ou a jantar. Você vai ter que dar uma parte desse dinheiro aí para o governo. O que foge muito do discurso, né, de que o Lula é o pai dos pobres e quer ajudar os pobres. De acordo com o governo, o Lula vai cobrar mais impostos dos ricos. Mas vamos parar para pensar. Como que um homem desse, que quer viver como um rico, né, viagens de luxo e etc., será que ele realmente está preocupado em ajudar os pobres? Ajudar como? Se ele vai começar a tirar dinheiro de cada profissional desse que ganha o seu dinheiro suado,
Esse profissional já paga impostos. Como que esse profissional paga impostos? Comprando ferramenta, comprando comida para sua casa, comprando roupa para os seus filhos. Ele já paga impostos e, mesmo assim, ele quer, o governo Lula, que essas pessoas paguem mais impostos ainda. Né? Não, então, ninguém aqui burla imposto, não. Ninguém aqui burla imposto, não. O governo quer tirar imposto na compra do produto, quer tirar imposto na venda do produto, quer tirar imposto no consumo do produto. Poxa, sabe? Então, a situação que o brasileiro chegou a este ponto aí. A este ponto aí. Agora, o pior é que tem gente que ainda apoia esse tipo de situação. Né? Apoia esse tipo de situação. Né? E a nossa dívida, é lógico que a nossa dívida externa aumentou demais, nossa dívida interna, né, aumentou absurdamente. Absurdamente. E o governo Lula fala assim: não tem problema da gente ter quase 100% do PIB, né, comprometido com dívida, porque os Estados Unidos têm 150% do PIB, o Japão tem 180% do PIB. Pelo amor de Deus, querer comparar o Brasil com os Estados Unidos e Japão nesse sentido, veja bem, Estados Unidos e Japão têm liquidez, têm dinheiro, eles devem isso, mas esse dinheiro está circulando ali dentro do país, esse dinheiro está circulando ali dentro do país, eles têm dinheiro investido nas Forças Armadas, eles têm dinheiro investido em tecnologia, eles têm dinheiro investido nas indústrias que estão fabricando os seus carros, fabricando os seus aviões, tem dinheiro investido em tudo quanto é lugar. E o Brasil? Qual o dinheiro que o Brasil está investindo? Né? Investiu aonde? Na indústria? Não. Investiu em infraestrutura? Não. Investiu nas Forças Armadas? Não. Investiu na educação, tecnologia? Não. Não investiu. Então, aí eu te pergunto, aonde que está a lógica de dizer? Onde que está a lógica de dizer, né, que o Japão, né, que o Brasil não tem que preocupar com o PIB, com dívidas, pode gastar como se houvesse amanhã. Pior, que quem está gastando é o próprio governo Lula. É uma sanha arrecadatória. O tal do Haddad, que é o maior arrecadador da história do país, né, está saindo fora agora, tá certo? Do governo Lula, ou seja, já fez o que devia ter feito, né? Está saindo para ajudar o Lula na campanha política dele. Aí você, lulista, quando o Haddad subir lá no palanque para falar que o Lula é o melhor presidente para você, aí você lembra que o Haddad criou 29 impostos até agora, 29 impostos, e a maioria deles vai entrar em ação a partir do dia 1º. Aí você não esquece disso, porque se você não sabe, imposto, quem paga é você. Imposto, quem paga é você. Não, quem paga imposto, como diz a Janja, é o empresário que paga imposto. É mesmo? É o empresário? Aí eu te pergunto, você que apoia esse governo, porque eu tenho certeza, quem não apoia esse governo vai entender o que eu estou falando. O empresário, quando ele tem que pagar imposto, o que ele faz? Ele tem duas saídas. Ou ele demite, porque ele não consegue manter funcionários pagando tanto imposto, ou ele aumenta o preço do produto. Se o empresário aumentar o preço do produto e não demitir, ele vai ficar com o produto encalhado, porque o consumidor não vai comprar. O lojista não vai comprar, porque o lojista vai ter que pagar um produto mais caro, e o consumidor não vai comprar, porque o consumidor vai ter que pagar o produto mais caro ainda. Agora, no final dessa né, situação, dessa linha aí, quem vai pagar nas contas todas aí é o consumidor. O lojista não vai querer perder dinheiro, o fornecedor não vai querer perder dinheiro e o fabricante não vai querer perder dinheiro. Então, você, consumidor, né, eu, consumidor, é que vamos pagar esse prejuízo. No caso dos políticos, não precisa preocupar, porque eles têm tudo praticamente de graça. Além de ter um salário confortável,
além de ter ajudas confortáveis. Para vocês terem ideia, um deputado chega a R$ 270 mil por mês para os cofres públicos. Um deputado, né? Então, esse político, ele tem... Você acha que ele paga conta de água, conta de luz, conta de telefone naqueles apartamentos funcionais? Claro que não. Você acha que ele paga o combustível que ele usa no carro dele? Claro que não. Então, vai pegando essas vantagens desse político. Ele paga plano de saúde? Claro que não. Ele paga escola para os filhos dele? Claro que não. Né? Não paga. E olha que os filhos não estudam em escola pública, não. E olha que esse político não frequenta o SUS. Não. Eles têm do bom e do melhor. E aí esses caras, esses políticos, e eu estou falando aqui de políticos, tá? Porque a oposição tem que existir. A oposição tem que existir. É importante que a oposição exista para ter um contrapeso. Mas tanto a oposição como a situação, ou seja, tanto quem é contra ou a favor do governo, está numa situação confortável financeiramente. Né? A única coisa que move essas pessoas que são oposição contra o governo são duas coisas. Uma é amor à pátria de verdade e amor ao povo brasileiro. Essa é uma condição que não vai trazer muita grana para o bolso do político, mas vai trazer o quê? O reconhecimento do seu caráter perante o povo. Né? A segunda coisa é tomar a vaga da oposição. Porque tomando a vaga da oposição, ela passa a ter o quê? O poder. É isso aí. Então, o povo tem que depender deste político que tem amor à camisa, desse político que tem amor ao país, desse político realmente que gosta do seu povo, para conseguir um país melhor. Infelizmente, tem muitos políticos nessa situação? Não, são poucos nessa situação. Poucos. Mas estão aí lutando para a gente melhorar o país, com o que eles podem fazer. Não é? Então, a única solução que eu vejo de imediato é trocar a Câmara e trocar o Senado. É saber votar, é saber colocar o político correto lá. Saber criar leis que realmente favorecem a população. Criar leis que cortam os gastos do próprio político. Criar leis que cortam os gastos da presidência da República, do Senado, dos ministros de Estado, ministro Supremo. Essas leis deveriam ser criadas. Dar prioridade à saúde, à educação e à segurança do país. Essa seria o caminho correto de um país, para um país crescer. Mas a prioridade não é essa. O que está se combatendo no Brasil é a corrupção. É isso que se está combatendo no país. Mas não adianta combater a corrupção no Brasil. Não adianta. O que tem que combater no Brasil é essa ideologia macabra que eles querem implantar no país, chamada comunismo. Ninguém pensou em combater o comunismo. Ninguém pensou em criar leis anticomunismo. Tem certos países, igual a Polônia, que o comunismo foi banido de lá. Acabou, não tem mais. Não, ao invés disso, as pessoas estão pensando em ficar tampando buraco ali. Pegamos corrupção, pegou. Vamos pegar corrupção sempre, todos os dias. Sabe por quê? Porque o mecanismo de corrupção ele é avaliado. É um mecanismo que já tem o aval. Infelizmente, você vê situações aqui, como esse caso aqui do Banco Master, por exemplo. Olha só, este caso aqui do Banco Master é uma situação assim absurda. Espera só um pouquinho aqui, pessoal. Deixa eu tirar os pontos. Essa situação, então, é uma situação complicadíssima. Complicadíssima para um país, quando o próprio sistema, o governo federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e outros órgãos estão trabalhando a favor desse tipo de situação aqui. Esse tipo de situação aqui é uma situação complicadíssima. Olha aí. Liquidação do Banco Master coloca o Banco Central sob pressão. Pelo amor de Deus, é função do Banco Central
liquidar o Banco Master. O Banco Master é aquele banco do Daniel Vorcaro que está envolvido em corrupção pesada, de desvio de bilhões de reais do país, dos cofres públicos, não, dos fundos de pensão. O que é o fundo de pensão? É o dinheiro que o trabalhador deposita para ajudar na sua aposentadoria. Aí nós temos o Postales do Correio, nós temos a Petros, da Petrobras, acho que é Petros, nós temos fundos de pensão do Banco do Brasil. Esses fundos de pensão são pessoas trabalhadoras ali dentro ali, que colocam o seu dinheiro para melhorar a sua aposentadoria no final das contas. E o Daniel Vorcaro, com a ajuda de outros, saqueou esse fundo de pensão, né, e criou o chamado Banco Master para fazer essa lavagem de dinheiro aí. E quando descobriu essa corrupção toda, esse tal de Daniel Vorcaro, ele tem amigos seletos dentro do governo, né? Lá na cúpula do governo, na cúpula do judiciário, está aqui, ó. Liquidação do Banco Master coloca Banco Central sob pressão. A autarquia sustenta decisão baseada em indícios de fraude bilionárias, enquanto o Supremo e o TCU aprofundam apurações sobre a atuação regulatória. Está aqui, ó. Depois de decretar, né, a liquidação do Banco Master, o Banco Central passou a enfrentar questionamentos de diferentes frentes institucionais e já se prepara para possíveis disputas judiciais. Então, o que está acontecendo aqui? O governo está envolvido nisso, o Supremo está envolvido nisso, né? A imprensa está falando aí, toda a imprensa, que Alexandre de Moraes procurou, né, o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, para não, né, decretar a liquidação do Banco Master. Isso que está falando é a imprensa, a Rede Globo, a Bandeirantes, a imprensa está passando essa informação, né? E isso tudo, né? Por quê? Porque esse cara, o tal de Daniel Vorcaro, sabe muito do que está acontecendo, tá? E agora, o tal do Galípolo está sofrendo uma pressão. Agora que eu te pergunto, por que o Galípolo está sofrendo pressão? Se já foi descoberto que o Banco Central, que o Banco Master está envolvido nesse trama corrupto aí, tem que liquidar esse banco mesmo. Tem que liquidar, tem que apurar, tem que afastar. Se tiver alguém envolvido com esse cara no cargo do governo, ou qualquer cargo do governo, tem que ser afastado imediatamente enquanto houver as investigações. Mas aqui é o Brasil, né? E aí está assim, ó, a liquidação foi anunciada em 18 de novembro deste ano, né, depois da identificação de graves irregularidades nos balanços da instituição financeira. Segundo apurações internas, o Banco Master apresenta problemas de liquidez e teria registrado como ativos créditos inexistentes. As investigações apontam a criação de cerca de 12 bilhões em créditos falsos, posteriormente transferidos para o Banco BRB. Outro banco que está envolvido em irregularidades é o Banco do Governo, o BRB, Banco de Brasília. Então, aí que eu falo com vocês, como que vai resolver a situação? E está aí, ó, está aí a notícia, né? Está aí a notícia que prova o seguinte: o Banco Master, ele simplesmente, o dono do Banco Master, sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo, né? Ele sabe, ele tem as costas quentes, ele está tranquilo, ele sabe. Tem gente correndo para resolver o problema dele. A gente já percebeu. Antes da intervenção, o Banco Central manteve meses de reuniões com representantes do Banco Master. Olha só. Um dia antes do anúncio da liquidação, o controlador da instituição, Daniel Vorcaro, que é o dono, né? Está aqui, comunicou à autarquia que viajaria ao exterior para negociar a venda do banco, um grupo liderado pelo Victor, empresa pouco conhecida do setor financeiro, e aos investidores dos Emirados Árabes Unidos, cujos nomes não foram divulgados. Vorcaro acabou preso ao tentar embarcar. A defesa alegou que a viagem tinha como objetivo concluir a negociação, enquanto a Polícia Federal classificou a tentativa como risco de fuga. Ou seja, a própria Polícia Federal foi lá e
prendeu o Vorcaro, né? Um empresário foi solto 10 dias depois por decisão judicial, mesmo com a convicção de que a liquidação foi respaldada por indícios de robustos de fraude. Integrantes do Banco Central avaliam que a medida poderia ser contestada judicialmente. Olha só, hein? Um dos argumentos levantados pela defesa é o de que teria sido apresentado um plano de reestruturação, o que, em tese, tornaria a liquidação desnecessária. Pois é. Para a autarquia, no entanto, o volume e a gravidade das irregularidades inviabilizaram qualquer alternativa menos drástica. Aí vem o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal passou a acompanhar de perto o desdobramento do episódio, né? Dias Toffoli marcou para a próxima terça-feira, dia 30, uma acareação entre Vorcaro, Ailton e Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. O objetivo é esclarecer as divergências sobre a atuação do Banco Central e mecanismo de fiscalização no mercado de títulos bancários. O processo corre sob sigilo e, desde o início de dezembro, todas as medidas investigativas dependem de autorização do ministro. O que acontece? Quando prenderam o Daniel Vorcaro, junto com ele foi preso o seu celular. O celular de Vorcaro tinha contato de muita gente seleta, do Supremo, inclusive, né? E aí o Supremo pegou da Justiça esse processo e levou para dentro do Supremo, e fez isso por Dias Toffoli, e colocou sigilo nessa investigação. Agora querem fazer uma acariação e colocar os funcionários do Banco Central como bode expiatório aí, né? Talvez até vão culpar esses funcionários de tudo que está acontecendo. Vorcaro vai sair limpinho nessa história. Como já falou ali o Galípolo, ele tem direito de entrar com a medida judicial, apesar de ter roubado da população, ele vai ter direito de medida judicial. Então já está se desvendando aí, já está mostrando o que vai acontecer, está bem claro, né? Segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo, a audiência pode colocar o Banco Central no centro das investigações, ou seja, vai tirar as investigações do Vorcaro, vai colocar o Banco Central no centro das investigações, vai tirar, né, o Galípolo dessa história, porque ela é da turminha, e vai colocar a culpa nos funcionários do Banco Central. Exatamente. Vão alegar que os funcionários do Banco Central não poderiam ter feito dessa forma, fizeram errado, tinham que ter paciência com o Vorcarinho estava querendo bater um papinho, conversar, estava querendo resolver o problema, e eles não quiseram, e aquela mesma conversa de sempre já está bem clara aqui, ó. Está bem clara aqui, ó. A defesa de Vorcaro levou o caso ao STF, depois de uma operação policial encontrar documentos relacionados a um negócio imobiliário envolvendo o deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. O episódio ampliou alcance de investigações e gerou questionamentos adicionais sobre a atuação das autoridades. Está aqui. Então, essa é uma notícia que mostra que não importa a gente lutar, né, para a gente melhorar o nosso país, a gente lutar para cortar, acabar com os nossos gastos. É igual você ter na sua casa. Você tem lá o seu salário, você paga água, paga luz, paga telefone, paga a internet agora, né? Compra o seu alimento, né? Se você tiver condição, você paga um plano de saúde, se você tiver condições, você paga a escola para os seus filhos. Tal. E aí você vai botando tudo na ponta do lápis ali. Ó. No final sobra ali, né? Uma parte do dinheiro para você investir. Beleza? É a mesma coisa. Só que no final das contas não sobrou nada, zero. Então você corre lá no banco e pega empréstimo para pagar. Aí no outro mês você já tem todas as suas despesas, mais a despesa do empréstimo. Aí você não tem condição de pagar e você corre no banco e pede para renegociar. Essa é a situação do Brasil. Essa é a situação do Brasil. O Brasil não está sabendo controlar os seus gastos. E o pior de tudo é que isso acontece dentro da própria presidência da República. Os maiores gastadores do Brasil são o presidente da República. Os ministros são os maiores gastadores. Não é? E aí você vê
Quando pega um bandido roubando do Brasil, aí vira para esse bandido e fala assim: ó, bandido, pode deixar com a gente que você vai ficar com o seu nome limpinho e nós vamos botar a culpa em funcionário aqui do Banco Central. Você não esquenta a cabeça, não. E é assim, esse né, caso do Vorcar aqui, esse caso do Banco Master é um dos maiores, é um dos casos mais, vamos assim, um dos problemas maiores do país, da história aí, ó. Um escândalo desse, de grande proporção, vai ficar maior até do mensalão, do que o petrolão, né? Olha só. Agora tem esse aí, do Vorcarão, né? Então, assim, o tempo todo. E o Brasil está numa situação, pessoal, que é assim, ó, hoje está melhor do que amanhã, está pior do que ontem. Essa é a situação do Brasil. Todos os dias a gente tem uma notícia de corrupção no país. Todos os dias a gente tem uma notícia de roubo no Brasil, notícia de aumento dos índices de violência, aumento dos índices, né, da violência, como eu já disse, aumento também da falta de alimentação das pessoas, da falta de educação. Sabe, o Brasil está caminhando para uma situação que, infelizmente, nós não temos muito, né, que comemorar esse final desse ano. O balanço do Brasil foi um balanço horrível. O Brasil deve ter tido o pior dos balanços da América Latina. Muita gente não está falando, né? Muita gente falou que o Bolsonaro foi um genocida, né? Pois é. Agora, o balanço diz o seguinte, que morreram mais pessoas de dengue no Brasil do que em 2024, na pandemia. Pois é, mas ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Né? O próprio Lula proibiu a compra das vacinas japonesas, alegando que o Brasil estava fabricando sua própria vacina. Cadê a vacina brasileira? Não tem. Isso há 2 anos atrás. A vacina do Japão já estava pronta. E cadê a vacina brasileira? E aí, nesses 2 anos, as pessoas foram morrendo de dengue. E ninguém fala nada. Então, assim, é muita hipocrisia. Né? Usaram isso covardemente, esse assunto aí, esse assunto da pandemia, para destruir Bolsonaro. Teve gente que comprou essa conversa idiota, cheio de informações mentirosas, né? Certo? Aí o Bolsonaro, quando a Anvisa aprovou a vacinação, 2 dias depois ele começou a vacinar. O Bolsonaro não podia vacinar ninguém antes da aprovação da Anvisa, não é? Agora o Lula não. O Lula falou assim: eu não quero que compre a vacina. E não comprou. E ninguém falou mais desse assunto, né? Pois é. Então, são tipos de situações que deixam o país numa posição, né? Numa posição muito triste, uma posição que eu, como brasileiro, não queria estar, né? Tem muitos brasileiros saindo do país, tem muitos brasileiros indo embora do Brasil, né? Por quê? Porque não estão mais sentindo segurança aqui nesse país, segurança física, segurança jurídica, principalmente a segurança jurídica, né? Você tem sua empresa, mas a qualquer momento pode vir uma lei e te prejudicar. A qualquer momento, né? Você é um fazendeiro, por exemplo, a qualquer momento vem uma lei aí que te tira a sua proteção do seu negócio. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas vão embora, vão ficar fazendo o que num país desse? Aí vem o desemprego, aí vem o país, fica numa situação difícil,
Porque ninguém consegue arrumar emprego pelo governo. O governo não emprega ninguém. Quem emprega é o empresário, né? E para o empresário empregar, ele tem que tirar o vampiro das costas dele. Tem que tirar um vampiro das costas dele, né? E aí ficam falando para o povo um monte de mentiras que o rico tem que pagar imposto. O rico paga imposto já. Todo rico paga imposto. A impressão que dá é que rico não paga imposto. Claro que paga. Do mesmo jeito que o pobre paga imposto, o rico paga imposto. Sabe por que isso? Porque o imposto é cobrado percentualmente. A faixa do imposto de renda é cobrado percentualmente. Então, não foge à regra, não é um valor fixo, é um percentual. Então, se o cara ganhar 10 milhões, ele vai pagar 27,5%. Entendeu? Não tem conversa. De 10 milhões, se você ganhar 20, ele vai pagar 27,5%. Então, essa conversa de que rico não paga imposto, isso é uma mentira. Todos pagam impostos nesse país. Aliás, o pobre não pagava tanto imposto no Brasil, mas agora vai passar a pagar. Ou seja, o pouco que o pobre tem, ele vai ter que pagar imposto. Eu já até fiz aqui uma live com meu amigo Boina, no Núcleo, e nós falamos, claro, ali com um convidado, o Rui, que o motorista de Uber vai ter que pegar do ganho dele, e vai ter que pagar 25% para o governo. Entendeu? Olha só. Ou seja, o cara vai ter que cortar agora do orçamento dele 25%. Que ele não tinha esse ano ainda, que ele tem ainda esse ano que vem vai ter que cortar 25%. E aí ele tem que pagar a gasolina do carro, que sobe e vai subir mais. Ele tem que pagar pneu para o carro, tem que pagar óleo para o carro, óleo diesel, óleo do carro, pagar toda a manutenção, pagar multa se for multado, e tudo isto, mais 25% para o governo. Sabe, ainda tem que correr risco. E você aí, que é motorista de Uber e apoia o Lula ainda, você deve estar maluco, filho. Mas isso vale também para o pedreiro. O pedreiro aí, quando for receber em Pix, vai receber o serviço em Pix, já vai estar retirado lá o imposto. E se somar R$ 5.000 dentro do mês do trabalho desse pedreiro, ele vai pagar 27,5%. Ué. Não, mas isso é mentira. Tudo é mentira. Tudo é mentira. Quando falam as coisas aqui, a gente fala, é verdade, não, isso é mentira, isso é mentira. Quando acontece, fala, aí não tem o que falar, fica calado então. Fica calado então. O Haddad, ele criou um mecanismo de arrecadação, né, violento para o ano que vem. Violento. E vão sim tirar dinheiro de onde não tem. Olha, eu ouvi aquela notícia que vão cobrar IPVA de cadeirante. Se você tem uma cadeira de roda daquelas elétricas, você vai ter que pagar IPVA. Qual a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Você comprou aquela bicicletinha elétrica, você vai ter que usar capacete, vai ter que pagar IPVA também. Sabe, assim, eles criam um mercado para o brasileiro vai lá, daqui a pouco eles vão pegar, a hora que tiver aquecido esse mercado de carro elétrico, vão meter um imposto no carro elétrico, alegando que isso é para o bem do meio ambiente, tudo é meio ambiente. Olha, agora você vai tomar Coca-Cola mais caro porque açúcar faz mal para a sua saúde. É assim que eles vão criando impostos. Vão criar imposto sobre açúcar, vão criar imposto sobre a carne, porque carne faz mal à saúde, vão criar imposto agora, não vai poder comer tilápia, porque a tilápia agora vai ter que ser importada, não pode ser mais tilápia brasileira. E o brasileiro vai cair, vai comer. Aí eu pergunto aí, você lulista, pelo amor de Deus, você não está vendo, não? Que eles estão fazendo o que querem no país para arrancar dinheiro do brasileiro. O brasileiro só serve para isso. E quando o brasileiro vai embora do país, muita gente critica lá, abandonando seu país, abandonando. Não, procurando um lugar melhor para sobreviver. Né? Então é isso.
É isso que a gente está querendo passar para vocês aqui, essas informações, né? O principal assunto de hoje foi esse balanço do governo Lula, essas viagens todas que ele fez, o que trouxe para o Brasil? 42 bilhões de reais. É o que ele trouxe para o Brasil. 42 bilhões de reais. Né? E o que foi, qual que era a proposta dessas viagens todas? 435 bilhões, uma coisa assim. É o que aconteceu. E o pior, foram quantas viagens só esse ano? Só nesses 3 anos foram quase um ano de viagem. A cada 18 dias, uma viagem internacional. E cada viagem dessa, levando no mínimo aí 100 pessoas nas suas comitivas, que ficam hospedadas em hotel de luxo, pagando caro, alugando carro caro, alugando escritório caro, né? E assim, dinheiro jogado assim, ó. Tá? Você viu, em 4 viagens apenas, 4 viagens, foram 14 milhões de reais. 4 viagens. Aí ela, pelo amor de Deus, que viagem é essa? 14 milhões de 14 milhões de reais para fazer 4 viagens. Olha só o que dá para construir com 14 milhões de reais, pessoal. Quantas escolas dá para construir? Hein? Eu pergunto a vocês, quantas escolas dá para construir com 14 milhões de reais? Quantos UPAs dá para construir? Quantos hospitais? Hã? Quanto segurança a gente pode fornecer para a nossa polícia militar com 14 milhões de reais? Para o nosso exército? Vocês têm que parar para pensar. Tem que parar para pensar. Aí eu pergunto aos deputados, por que vocês não criam leis para acabar com essa gastança? Ou criam leis para cortar essa gastança? É isso que a gente quer. É isso aí, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que participaram aqui dessa primeira live do canal Debatedor. Espero que vocês tenham gostado das informações que foram passadas aqui. Gostado que eu digo é da forma que as informações foram passadas, de forma honesta e transparente, né? Porque a informação foi uma informação triste. Eu queria dar umas informações aqui, legais, informações bacanas, que o povo está se dando bem. Mas como? Né? Aí vem o outro e fala assim, mas notícia só vende se for notícia ruim. Não. Notícia boa vende também. Né? E é isso aí, pessoal. Eu gostaria mesmo de agradecer a todos vocês. Espero que vocês assistam os vídeos. Depois nós vamos colocar essas informações também nas redes sociais. Ok? É isso aí. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima live. Valeu, fui!